uma das franquias mais antigas do cinema que ainda está recebendo, né, filmes até hoje. E assim como o Planeta dos Macacos, Mad Max deixa ainda algumas dúvidas referente à própria ordem cronológica dos filmes. E pensando nisso, né, a gente vai fazer aqui então a ordem cronológica dos filmes Mad Max. Isso mesmo. Para você que ainda não conhece a franquia, pode conhecer e assistir todos os filmes em sequência, né? E com isso, então, sejam bem-vindos, cinéfilos, a mais um vídeo de ordem cronológica. Então já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E vamos ao vídeo, porque temos aí 5 filmes para colocar em ordem. In this wasteland, I am the one who runs from both the living. E vamos lá então falando da franquia como um todo, né? Mad Max é uma franquia de filmes de ficção científica e pós-apocalíptica, que teve seu início ali na década de 70, dirigida por George Miller, que ainda está, né, no comando aí das produções até os dias de hoje. E já temos 5 filmes na franquia, com um 6º confirmado para, né, 1 ou 2 anos aí no futuro. A gente não sabe ao certo porque ainda não foi oficializada a sua data de lançamento, mas ainda assim pode ser com certeza uma das sequências mais aguardadas aí para os próximos anos. E então, já dando aí um contexto sobre a franquia Mad Max, a gente pode começar aí com o primeiro filme lançado, que também é o primeiro na ordem cronológica da franquia, intitulado apenas Mad Max, de 1979, onde vamos acompanhar aí o policial novato Max, que está, né, em meio aí a uma Austrália pós-apocalíptica devido aí, né, a consequências nucleares, se vocês me entendem, né? E o país acabou sendo devastado por conta disso, e Max agora, né, está tentando aí achar o seu local no mundo. Mas as coisas começam a ficar um pouco complicadas quando a sua família é perseguida, né, caçada ali basicamente, e assassinada por um grupo de motoqueiros. Porque basicamente em uma terra devastada, né, em um mundo pós-apocalíptico, as pessoas respeitam ainda menos, né, umas às outras. E então Max tem a difícil tarefa neste filme aqui de travar uma luta contra esses motoqueiros e também, né, nesse mundo pós-apocalíptico para vingar a sua família. E já adianto que, por exemplo, em questão de data ou quando se passa, né, os filmes Mad Max não ficam claros em nenhum momento, né, George Miller ou qualquer outro, né, dentro do filme ali, menciona alguma data, se é 1900, se é 2000, se é num futuro distante ou um futuro próximo. A gente não sabe ao certo as datas específicas, mas a linha cronológica, né, segue assim uma lógica, então é mais ou menos nessa pegada. Por isso a gente não vai citar, né, nenhuma data específica de quando se passa. Apenas tem a confirmação de que todos os filmes são na Austrália devastada por conta dessas consequências nucleares, que acabou com a vegetação, incluindo aí, né, a própria alimentação das pessoas e também água e, claro, os meios de locomoção, como o próprio combustível, né, que é um fator importante para a franquia Mad Max, porque a gente vai ver que eles acabam cultuando essas coisas meio steampunk, né, meio voltadas aí para os automóveis, motocicletas e coisas do tipo. Então a gasolina aqui é sim um fator muito importante, tratada talvez até mesmo como uma entidade, né, o deus do motor ou algo do tipo assim, que a gente vai acabar vendo nos filmes futuros, criando assim, né, uma mitologia um pouco diferente do que a gente conhece aí dos filmes pós-apocalípticos. E assim então podemos seguir para Mad Max 2, A Caçada Continua, de 1981. Aqui Max agora, né, está meio que refém ali de uma gangue, e na verdade ele meio que participa dessa gangue de nômades, na qual ele acaba se afetuando e fica ali meio que perto deles, né, e colaborando para, claro, sobreviver neste mundo. E com isso, então, eles acabam chegando em uma pequena cidade, uma comunidadezinha ali, que a princípio eles tentam realmente invadir e saquear essa cidade para obter os seus recursos. Mas ainda assim, simpatizando, né, com essa galera, Max acaba virando agora o seu defensor,
contra os ataques, né, e claro, a opressão do vilão Humungus, que a gente vai ver aí que os vilões de Mad Max têm sempre esses nomes meio estranhos, que são bem interessantes, até mesmo os seus próprios personagens e desenvolvimento. Então é bem interessante ver como isso vai crescendo dentro da franquia. E aqui o filme segue mais ou menos o mesmo enredo, né, de filmes de ação convencionais, só que tem uma pequena diferenciação. O filme ele tem muitos efeitos práticos, tirando aí muitos dos aspectos digitais, né, de efeitos visuais. Aqui a maioria das cenas de ação foram feitas realmente, né? Foram efeitos práticos. E em sua essência, o roteiro, apesar de simples, né, não trata como uma vingança, mas sim um roteiro um pouco mais voltado para a própria sobrevivência. Por isso, né, Max acaba tendo ali um holofote um pouco maior do que o próprio roteiro. Aqui vemos o personagem sendo ainda mais desenvolvido. Fora que esse filme também é considerado por muitos o melhor da franquia, mas ainda assim eu prefiro um outro que a gente já chega lá, mas também foi considerado aí um dos melhores filmes de ação de todos os tempos e também o melhor filme de ação de 1981. Grande feito aí para o filme. Isso tudo por conta das cenas de perseguição, ação e explosões, né, que tem aí no filme. E então assim seguimos para o terceiro filme da franquia, Mad Max Além da Cúpula do Trovão. Lançado por volta de 1985, o filme traz vários aspectos bem interessantes. Fora o protagonismo, né, de Mel Gibson, que retorna aqui no terceiro filme, temos a adição da grandiosa cantora Tina Turner ao elenco, que nessa sequência dá vida à personagem Alt, que é a fundadora e criadora da cidade de Bartertown, né, dentro ali dessa mitologia. E ali, né, por conta de alguns eventos, temos, né, a captura basicamente de Max, que acaba virando um gladiador dentro da Cúpula do Trovão. Por consequência, acaba, né, sendo ali jogado em meio ao deserto, sendo largado realmente para morrer. Mas algumas crianças perdidas que estavam, né, procurando o resgate de alguma forma, acabam ajudando o Max, né, ao invés do contrário aqui no caso. Mas a princípio, por conta dessa vida, né, bem estranha que eles estão passando no mundo pós-apocalíptico, começa a surgir, né, como vocês sabem bem, alguns mitos, lendas ou até mesmo profecias. E na vista dessas crianças, Max seria parte de algum tipo de profecia ou até mesmo, né, um jogo do próprio destino, onde ele seria o salvador deles, sendo talvez um sinal divino ou coisa desse tipo, né? E vendo toda essa situação, Max então decide voltar para a cidade de Bartertown para, né, cobrar aí uma dívida, basicamente, e tentar salvar assim as crianças e também a sua própria pele, enfrentando, né, toda essa cidade, basicamente, para tentar conseguir uma vida melhor para as pessoas, né? Mais ou menos nessa pegada que segue a linha do próprio Max. Então esse aqui foi um divisor de águas, muita gente tem uma memória afetiva com ele, né? Principalmente as pessoas da minha idade, porque conheceram a franquia através desse filme. Apesar de, na minha opinião, ele ser o mais fraco dentre todos os Mad Max, ele ainda assim não é um filme ruim, tem suas peculiaridades ali, mas como eu disse, muita gente conheceu a franquia Mad Max através desse filme, e é sim um filme icônico que passou aí por muito tempo nos canais abertos, com propagandas insanas, Tina Turner, né, um grande nome aí da música, o próprio Mel Gibson, né, voltando como o Max, e também, né, claro, com esse título, né, que chama muita atenção, Além da Cúpula do Trovão. Eu lembro até hoje, né, anunciando assim na tela quente, na tela de sucessos, né, então é sim um título bem importante, apesar de hoje em dia, né, a gente conhecendo um pouco mais sobre filmes, ou até mesmo da própria franquia Mad Max, a gente sabe que ele não é tão bom assim, mas ainda assim icônico. This wasn't part of the deal. E aí, por ordem de lançamento, seria, né, o próprio Mad Max Estrada da Fúria.
mas por conta aí do filme Furiosa, ele seria, né, o próximo na linha cronológica, intitulado de Furiosa, uma saga Mad Max, que seria um filme prequel à Estrada da Fúria, que se passaria, né, entre o Além da Cúpula do Trovão e o próprio Mad Max Estrada da Fúria. Mas eu já vou explicar isso mais quando a gente for falar do próprio Estrada da Fúria. Então, seguindo agora, né, para o próprio filme Furiosa, uma saga Mad Max, que conta nada mais, nada menos do que a história de origem da personagem Furiosa, vivida aqui, né, nesse filme pela Anya Taylor-Joy, que traz sim uma atuação bem interessante, porque a própria personagem não é uma personagem de muitas palavras, se vocês me entendem. Então ela tem que passar realmente uma atuação pela, né, expressão facial, basicamente. E realmente ela consegue entregar muito. A gente não vai se aprofundar tanto assim na própria história do filme, porque fizemos aí recentemente a resenha do filme. Então se você ainda não conferiu, vai estar aí no card para você conferir, beleza? E aqui temos então, né, a história de Furiosa, desde ela saindo da Terra Prometida, se a gente pode chamar assim, né, o lugar de muitas mães, onde o verde é predominante e há muita abundância, pelo simples fato dela ter sido, né, sequestrada por tentar defender o seu próprio lar. E com isso vemos aí o crescimento da personagem e o desenvolvimento da mesma, se tornando então a Imperatriz Furiosa. Vamos ver a jornada dela enfrentando, né, a princípio ali o vilão Dementos, trazendo aí várias nuances interessantes para essa saga, né, e essa mitologia de Mad Max, onde ele vai acabar enfrentando Immortan Joe na Cidadela, e Furiosa estaria em meio a essa treta toda. E a única busca, né, desses grandes vilões aí é a própria sobrevivência. Então é mais ou menos essa a pegada que segue a franquia Mad Max. Aqui também apresentado, né, como um mundo pós-apocalíptico, onde a gasolina, água e comida são os fatores mais importantes para esse mundo. E o filme então se passa cerca de 45 anos após, né, o mundo colapsar e virar esse cenário pós-apocalíptico em um deserto absoluto da Austrália, onde a personagem Furiosa acaba sendo sequestrada, né, saindo assim do Green Place de muitas mães, que seria ali uma espécie de paraíso. E ela é sequestrada pela gangue de motoqueiros aí, comandada pelo Senhor da Guerra, Dementos, que tem como objetivo claramente sobreviver e, claro, coletar o máximo possível de gasolina, comida e água, que é basicamente o que se precisa ali nesse mundo pós-apocalíptico de Mad Max. E ao vagarem por esse deserto em busca da sobrevivência, Dementos acaba entrando em um conflito com o Immortan Joe, que a gente já conhece do Estrada da Fúria, né? E esses dois tiranos vão entrar, né, com certeza, em um conflito insano, tentando achar ali um acordo dos dois ficarem, né, no comando de alguma coisa. E no meio disso tudo está Furiosa, em busca de sobrevivência e, claro, buscando o retorno para casa. Então vamos ver toda essa transição, né, da Furiosa em uma personagem que acaba sendo, né, sequestrada e aprisionada por uma boa parte da sua vida e depois tendo que sobreviver em meio a um deserto cheio de perigos, né? E claro, sobrevivendo a todo custo. E essa história é contada em forma de capítulos, como se fosse um conto realmente, como se alguém tivesse contando essa história para alguém. Não temos um narrador, mas ainda assim, né, tem essas peculiaridades no jeito de contar a história que George Miller quis passar pra gente. She's from a place of abundance. This is our destiny. My childhood. My mother. I want them. E seguindo então agora para Mad Max Fury Road, ou também titulado, né, aqui no Brasil como Estrada da Fúria, que se passa cerca de 15 anos após, né, os acontecimentos de Furiosa, onde a personagem ali tentando libertar, né, as noivas de Immortan Joe, acaba encontrando Max, que também está tentando sobreviver a Immortan Joe, após ser capturado, né, por ser um lobo solitário, uma das questões, né, que ele acha melhor para sobrevivência. E então os dois vão
unir, né, as suas forças para, claro, sobreviver ao deserto e, claramente, ao próprio Immortan Joe, que está pistola atrás de suas esposas. E aqui temos algumas diferenças, né? A própria Furiosa, que é uma nova personagem para a franquia, né, e acabou virando um símbolo, né, para essa franquia, que foi interpretada nesse filme pela Charlize Theron. Já Max, tivemos uma pequena diferença. Aqui o ator Mel Gibson não retorna como Max, e eles tiveram que achar um outro rosto para ser o Max. E então temos o Tom Hardy, né, que viveu o Max aqui em Estrada da Fúria, sendo essa troca necessária porque o próprio Mel Gibson já havia encerrado, né, a sua trajetória na franquia nos anos 80. Assim ele mesmo, né, dizendo isso basicamente. Então aqui tivemos um soft reboot, onde temos uma história contando o mesmo personagem, mas se passando no mesmo local, e também tivemos a adição de novos personagens, mas também temos alguns personagens que retornam, como o próprio Immortan Joe, que a gente já havia, né, visto nos clássicos. Então o próprio personagem e o ator que faz o Immortan Joe nos clássicos também faz o Immortan Joe no Estrada da Fúria. Isso na mente dos fãs acaba sendo uma conexão entre a trilogia original e os filmes, né, mais recentes. You arise from the ashes of this world! E o filme não tem um roteiro tão elaborado, mas ainda assim é bem escrito e bem executado, apesar de ser o próprio diretor dos antigos. Então ele realmente sabe o que dizer, o que ele quer contar e como executar tudo isso. E não à toa que o filme é essa máquina que virou hoje em dia, né? Um dos grandes realmente nomes aí em questão de filmes de ação, e para mim o melhor Mad Max. Então vamos ver ali uma história, né, de fuga basicamente, unindo dois personagens com objetivos aparentemente comuns: a sobrevivência. E não só isso, mas também, né, a própria Furiosa tentando chegar, né, em casa. E para isso acontecer, ela vai precisar de um aliado. E nada mais justo do que o próprio cara que quer, né, seguir aí em frente com a sua vida. Então é bem interessante esse jogo que eles colocam, né, dentro do roteiro, trazendo mais humanidade para o próprio roteiro e também para os personagens. E não à toa que o filme recebeu aí 10 indicações, isso mesmo, 10 indicações ao Oscar, e levou 6 estatuetas para casa. E praticamente todas essas categorias foram as categorias técnicas, porque o filme realmente é uma obra-prima cinematográfica tecnicamente. E não só isso, mas também tem muitos efeitos práticos, não são todos, vamos com calma, né? Ainda assim temos aí alguns efeitos visuais, né, digitais, se assim você quiser chamar, mas em sua maioria, com certeza, são efeitos práticos, uma marca registrada aí de George Miller. Ah, e uma outra teoria que também entra aqui, né, como uma sequência, né, sendo o Mad Max Estrada da Fúria, seria o próprio Max, que, né, muitos teorizam que ele seria uma das crianças que o Max da trilogia original salvou, né, no final do filme A Cúpula do Trovão. Mas nada disso é confirmado, porque até mesmo o próprio nome, né, do Max em Estrada da Fúria é Max Rokstensky, que seria o mesmo nome do personagem da trilogia original. Então eles são basicamente o mesmo personagem, né, pelo nome. Só que pode ser uma referência ou alguma coisa assim, mas nada pode ser confirmado, né, sobre isso, porque o diretor que criou tudo isso não disse nada a ver com isso, né? Ele realmente fala que é um soft reboot. Por isso tivemos o primeiro filme, Estrada da Fúria, agora tivemos a prequel, que seria a Furiosa, que se passa 15 anos antes, e temos uma sequência de Estrada da Fúria sendo desenvolvida por Miller. Só que não sabemos ao certo quando vai chegar esse filme, apenas que ele está por aí, que é Mad Max Wasteland. Esse filme ele realmente seria uma sequência de Estrada da Fúria, mas nada está dito sobre quem vai fazer qual personagem, se eles vão conseguir chegar no Green Place, ou se até mesmo vamos ver o Max em mais uma aventura por esse mundo pós-apocalíptico, programado para chegar aí nos próximos 2 ou 3 anos. A última confirmação é de 2020, se eu não me engano, onde eles falaram que os planos eram lançar em 2025, mas
Furiosa era para ter sido lançada em 2022 e só chegou agora em 2024, cerca de 3 anos de um para outro. Então, dito isso, o filme pode ser que chegue em 2026 ou 27. Vamos torcer aí, né, para que chegue o quanto antes e que seja magnífico, assim como os seus antecessores. Go! E então essa foi a nossa ordem cronológica dos filmes da saga Mad Max. E eu espero que vocês tenham gostado, mas calma que a gente ainda não acabou o vídeo. Porque, claro, como eu falei nos outros, a gente também vai falar aqui sobre a ordem de lançamento, que você também pode acompanhar dessa forma que não vai estragar a sua experiência, né? É só entender ali onde se encaixa cada coisa, mas a experiência não vai ser estragada, beleza? Você pode seguir aí a ordem de lançamento, que começa com o filme Mad Max de 1979, que deu início, né, a toda essa franquia e essa saga. Depois temos Mad Max 2, A Caçada Continua, seria o único título, acho que numerado da franquia, que é de 1981, e seguindo então para o terceiro filme lançado, Mad Max Além da Cúpula do Trovão, lançado em 1985. Depois tivemos um hiato gigantesco, né, de 30 anos aí, que nos leva ao filme magnífico, né, a obra-prima cinematográfica Mad Max Estrada da Fúria, que foi lançado em 2015. E depois de 9 anos, tivemos agora a prequel, que seria Furiosa, uma saga Mad Max de 2024. E, posteriormente, né, claro, para o vídeo ficar bem aí nos próximos anos, né, ficar bem recente, o próprio Mad Max Wasteland, ou Terra Devastada, Terra Arrasada, ou coisas do tipo, né, que não tem um título em português ainda, que seria lançado entre 2025 a 2027. Eu chutaria no meio, 2026, ou até mesmo o próprio 2027, beleza? Então agora sim, o vídeo chega ao final, espero que vocês tenham gostado da nossa ordem cronológica e, claro, conte aí pra gente se você vai acompanhar aí pela ordem de lançamento ou pela ordem dos fatos, né, dos acontecimentos, mais ou menos nessa pegada. Então conta aí pra gente, beleza? E então agora sim eu vou recomendar algumas coisas aqui pra vocês, como o nosso próprio vídeo da Furiosa, né, que está insano, a nossa resenha aqui, que é um filme muito bom mesmo. Recomendo que vocês vão assistir essa resenha. Se vocês assistiram ou não o filme ainda, vale muito a pena a resenha, não tem spoiler, fica tranquilo. E também a nossa playlist de ordem cronológica, que tem muita coisa ali para você conferir. Tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!